Em que lugar fica a culpa das pessoas se Deus já havia predestinado? Na realidade é assim, Deus não predestinou pessoas dentro da visão calvinista, Deus não predestinou pessoas para o inferno. O argumento que eles usam é que se todos estavam condenados por conta do pecado original, então Deus só usou de misericórdia para com aqueles com quem ele quis usar de misericórdia, que é o texto que eles se utilizam ali de Romanos capítulo 9, verso 15 e 16, né? Que Deus não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Só que é claro que se nós olharmos o que o texto realmente quer dizer, primeiro que ele fala do Cristo, né, que veio dos judeus, a salvação vem dos judeus, Cristo da tribo de Judá, das 12 tribos de Israel. E aí nós entendemos a culpa de Esaú, né, porque o pecado de Esaú não foi algo simples. Por isso que a Bíblia menciona pecado para a morte e pecado que não é para a morte. É que Jesus iria sair das 12 tribos e Esaú desprezou isso. Ele desprezou o seu direito à primogenitura. Se fosse por Esaú, não haveria então a linhagem de Abraão, e que desta linhagem do seu descendente viria a salvação ao mundo. Né? Então, ao invés de ser o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, seria o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. A palavra não diz que Deus odiou Esaú. A palavra diz que Deus se aborreceu de Esaú. A palavra não diz que Deus, a eleição estava fundamentada na não ação dos dois, né? Tanto de Esaú quanto de Jacó. Mas o propósito era a eleição. Então, por isso que não depende de quem quer ou de quem corre, não somente a questão da salvação ao mundo, como da formação da nação de Israel, e que através dali viria o Salvador do mundo, né? Não dependeria disso, mas da promessa de Deus que viria o Salvador e da obra de expiação de Cristo, não só da sua encarnação, porque ninguém pôde subir ao alto e trazer Cristo do céu, Romanos 10, 6, e nem ir ao abismo e ressuscitar Cristo dentre os mortos, Romanos 10, 7. Então não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a sua misericórdia com quem quer. Nós vemos que a própria vinda de Cristo é que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que com a vinda de Cristo usar de misericórdia, que seria graça sobre todos, porque se a ofensa de Adão trouxe juízo de condenação sobre todos os homens para a condenação, a graça então veio sobre todos os homens, só que para a justificação que dá vida. A graça, o sacrifício de Cristo, não significa que todos seriam salvos automaticamente, ou um grupo específico, porque isso vai contra a justiça de Deus claramente estabelecida nas suas escrituras. Por isso que a Bíblia diz que veio graça sobre todos para a justificação que dá vida. A graça se manifestou salvadora a todos, para nos educar, ou seja, para nos formar à semelhança de Cristo, mediante o novo nascimento e a regeneração daqueles que recebem a graça, né? A Bíblia diz que muitos receberam a graça de Deus em vão. O texto que eu citei está em Tito capítulo 2, verso 11 a 14. Os outros textos, né, receberam a graça de Deus em vão, segundo Coríntios 6:1, caíram da graça, Gálatas 5:4, 5, e apartaram-se da graça, Hebreus capítulo 12, verso 15, e outros resistiram e rejeitaram a graça, Atos 13:46, outros não quiseram ir a Cristo para ter vida, para receber a graça e, portanto, serem regenerados, João 5:40. Nós vemos ali que Deus não odiou Esaú, Deus se aborreceu de Esaú, porquanto rejeitou o direito à primogenitura. Nós vemos essa questão por toda a Bíblia, e a culpa é do ser humano, daquele que rejeitou, porque senão a narrativa bíblica ela cai em descrédito na sua essência do bom senso, da equidade e da lógica. Existem coisas que nos foram proibidas entender e não nos foram reveladas, Deuteronômio 29:29. As que foram reveladas foram faladas de forma clara. João 18:20, Jesus disse isso, eu nada falei em oculto. Isaías
48:16, Deus diz que fala abertamente desde o princípio. Aquilo que foi revelado é para entendimento e foi falado para o ser humano em linguagem humana, para que o ser humano ouvisse e para que se arrependesse e para que cresce. Esse é o objetivo da mensagem, é produzir fé aos ouvidos daqueles que ouvem, que colocam-se a ouvir, né? Romanos 10:17, tanto que Jesus, ele diz para Marta que ela está errada e que Maria havia escolhido a boa parte, porque o que ela estava fazendo ninguém poderia tirar dela, que era ouvir a Escritura. E Jesus estava repreendendo Marta. Se Marta havia sido predestinada a não ouvir, não haveria sentido em Cristo repreendê-la. Lucas 10:38-42. Portanto, Deus não odiou Esaú, Deus se aborreceu. A palavra diz ali em Hebreus capítulo, isto é Romanos 9:11-13, a palavra diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 15, a orientação para nós e primariamente aqueles que haviam permanecido, a epístola aos Hebreus, os judeus que não haviam abandonado a caminhada com o Senhor, a epístola parece ter sido escrita para adverti-los a que perseverassem e que não fizessem a mesma coisa que aqueles que caíram fizeram. Porque aqueles que caíram, eles desenvolveram um coração de incredulidade. É só ler com calma, com tranquilidade, sem óculos de vertentes teológicas. O capítulo 2, versos 1-3, mostra que a única possibilidade de não nos afastarmos da compreensão bíblica, do sacerdócio de Cristo, da expiação, da encarnação, da sua vinda, da ressurreição, é nos apegarmos com maior firmeza às verdades ouvidas. E o texto diz claramente, é só dessa forma que vocês não irão se afastar. No capítulo 3, no verso 1, ele fala que nós fomos feitos participantes da vocação celestial. Ou seja, para andar nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essa é a vocação. Essa é a vocação com a frutificação, com a santificação, que é a eleição. Pedro fala isso, que nós, se isso não estiver em nós e nós não for aumentando, vai fazer com que nós sejamos inativos e infrutuosos no pleno conhecimento. E aí nós vamos ficar esquecidos da purificação dos pecados de outrora e, portanto, não iremos confirmar a vocação e a eleição. 2 Pedro capítulo 1, verso 8-10. Portanto, a eleição está em Cristo. O termo em Cristo ocorre mais de 160 vezes no Novo Testamento. A importância de estar em Cristo. A eleição está em Cristo. A vocação está em Cristo. A salvação está em Cristo, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 10. Por isso que fala que aqueles que creem, eles passam a estar em Cristo, portanto eleitos, mas não desde a eternidade passada, porque isso fere o padrão de Deus, da sua justiça estipulada para avaliar um julgamento. Então, se todos pecaram, Deus encerra a todos debaixo da desobediência e proporciona a todos salvação por meio da graça. Mas nós temos que nos achegar à graça. Aqueles que respondem ao chamado, porque se Deus, dentro da visão calvinista, Deus é poderoso para predestinar desde a eternidade passada. Então eu retruco. Por que Deus não pode ser poderoso? Para estabelecer um espaço de liberdade para que o homem possa crer ou possa não crer. Deus não pode ter feito isso em sua soberania, decretar esse livre-arbítrio no espaço de liberdade frente à proposta de salvação, que é claramente, está por toda a Bíblia, Deus chamando e dando esse espaço de liberdade, e muitas dessas pessoas rejeitando e outras recebendo. Qual mérito tem um mendigo que apenas estende a mão para receber um prato de comida que foi preparado antes? A pessoa que está oferecendo está favorecendo esse mendigo, ele apenas vai estender a mão. Se ele não estender a mão, ele vai permanecer naquele estado que ele está. É muito simples isso, e nós vemos os textos bíblicos, Isaías 65:12, chamei e não respondestes, Mateus 22:14, muitos são chamados, poucos escolhidos, nesse sentido, muitos são chamados, mas poucos respondem a esse chamado. Contudo não quereis vir a mim para ter vida, eu quis te purificar e você não quis, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junto aos pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Então a epístola aos Hebreus mostra a responsabilidade humana, em que nos versículos 12-14 mostra que se nós perseverarmos até o fim, não desenvolver um coração de incredulidade, que aí sim vai nos afastar do Deus vivo. Olha o texto bíblico dizendo, a mesma coisa que aconteceu com Esaú.
e ser endurecido pelo engano do pecado. Aí nós vamos lá para no versículo 15 do capítulo 12, vai falando exatamente isso. Não façam como Esaú, que desenvolveu um coração de incredulidade, e isso vos aparte da graça e vos afaste do Deus vivo. Então não há a responsabilidade que a Bíblia atribui ao ser humano, ela é real, não há um mistério nisso. Foi Deus quem predestinou, apenas Deus deixou-os no seu próprio estado de condenação, porque ele quis salvar um grupinho especial, mas ele chama esses que ele mesmo decretou que permaneceriam naquele estado. A pessoa não pode vir, não pode responder, não pode obedecer, porque ela já foi entregue por Deus, então não tem como ela lutar contra isso, mas Deus atribui a ela a culpa, num texto que está claro, dizendo Deus chamando. Por exemplo, quando a gente olha lá em Gênesis 4, verso 7, a conversa de Deus com Caim, Deus está advertindo Caim com relação ao pecado. Ele diz: Caim, o pecado jaz à porta, ele está como um animal feroz para acabar com a tua vida, mas cumpre a você dominar. Agora, se eu vejo Deus dando uma repreensão dessa, e aquilo iria ser a questão da morte do seu irmão, e a partir do momento em que houve a desobediência, Deus disse: agora tu és maldito, agora tu és maldito. Não foi antes, não. Então, se essa conversa de Deus com Caim eu não tenho que levar a sério, porque dentro da pregação calvinista você não pode levar a sério. Deus já tinha entregue Caim desde a eternidade passada. Então, quando diz que Caim era do maligno, eu tenho que entender quando ele passou a ser do maligno. Ele era do maligno, mas quando ele passou a ser do maligno? Olha o que o texto diz. Gênesis capítulo 4, no verso 11, diz assim: és agora, pois, maldito por sobre a terra. Agora. Por quê? No versículo 7 ele advertiu. Agora, se essa advertência não é real, se essa advertência é algo só para fazer uma cena, quando Jesus fala: contudo, não quereis vir a mim para ter vida, mas se ele já proibiu aquelas pessoas de irem até ele, mas ele está dizendo que as pessoas não quiseram ir, eu vou encarar a narrativa bíblica com seriedade? Não. Então, o que nos foi revelado é que o ser humano é responsável frente à proposta de salvação, frente ao chamado para a salvação. Tem vídeos meus aí explicando o que é graça. Não sou nada. Eu não sou nada. Vídeos meus, pregações minhas, a igreja que eu estava, as pessoas me abandonaram. Enfim, não tenho congregação. Quero pregar, mas não consigo. A nossa pregação não é para bajulação, não é para ter visualizações, likes. Não é para nada disso. Nem chamado para pregar eu sou. Nem convidado para pregar eu sou. Mas Deus nos deu graça de entender os textos. E os textos estão dizendo claramente aqui a responsabilidade humana, e não tem como Deus já ter entregue essas pessoas. Pelo contrário, vamos lá para Romanos capítulo 1, e nós vamos ver se Deus já havia entregue essas pessoas desde a eternidade passada. Quando a Bíblia diz que eles rejeitam o conhecimento de Deus, primeiro que no capítulo 1, no verso 16, aí a câmera está virada, né? Mas no verso 16, Paulo está falando do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Depois fala no versículo 17 que a justiça de Deus, que era a morte, mas que por causa da encarnação, Deus condena o pecado no corpo físico de Cristo, ela se transforma no Evangelho, boas novas, vida eterna e o chamado para receber essa vida eterna. Aí, a partir dos versos 18 a 28, o texto bíblico vai falando, e por isso, por causa disso, Deus se revela e claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso, porque tendo conhecimento de Deus, não o reconheceram como sendo Deus. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Aí Romanos 2,5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente. É você mesmo que está entesourando ira para o dia da ira. Quando a gente vai para Tito 3, 9, 10 e 11,
Fala que o homem faccioso, aquele que é repreendido muitas vezes, aí vem calvinista brincando. Ah, mas quer dizer que Deus apaga e escreve, o anjo apaga e escreve o nome do... Não, o homem que muitas vezes é repreendido endurece a serviço, a sua destruição vem repentinamente sem que haja cura, Provérbios 29:1. Tito 3:10-11. Se você for advertir essa pessoa uma ou duas vezes, não faça mais isso, porque ela por si mesma está condenada, porque ela está resistindo à verdade. Quando a gente olha para Hebreus capítulo 6, versos 4-6, não fala ser possível, porque o texto diz assim, é impossível renová-los outra vez para arrependimento. Quem que nos conduz ao arrependimento? Quando nos chegamos a Cristo, obedecendo ao seu chamado. Romanos 2:4. Não podemos ignorar que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Agora, bondade, tolerância, olha o que o texto diz, olha. Não despreze a sua bondade, tolerância. Deus suportou o tempo de ignorância, mas agora chama todos ao arrependimento. Longanimidade, ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versos 8-10. Então o texto aos Hebreus está dizendo assim, é impossível renová-los outra vez. Quem? Aqueles que foram abertos os olhos do coração, iluminados os olhos do coração. Efésios 1:17, somente dado aos eleitos, que na realidade eleito é aquele que crê e passa a andar nas obras que Deus preparou. Então essa pessoa tem uma promoção de fé. Tito capítulo 1, verso 1 e 2, promover a fé que é dos eleitos, que estão na condição da eleição que está em Cristo, por conta da fé, mediante a fé. Efésios 1:13-14. Então a eles passa a ser um outro tipo, um patamar de fé diferenciado, porque eles obedeceram ao chamado, para que possam prosseguir até o final com a armadura de Deus, a completude do Evangelho. Hebreus capítulo 6, versos 4 e 6 fala que eles caíram mesmo tendo sido iluminados. O versículo 17 e 18 de Efésios 1 fala que também foi aberto os olhos, o pleno conhecimento da verdade. Hebreus capítulo 10, verso 26 fala que eles caíram e o que espera a eles é um juízo de condenação. Então não há uma eleição incondicional. O ser humano é responsável, não há mistério na responsabilidade humana frente a Deus, porque ele propôs esse caminho do bem, do mal, da morte e da vida, e o ser humano é responsabilizado. Amém? A gente tenta falar rápido, mas são muitas informações bíblicas. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos continuando, né, na caminhada do entendimento das Escrituras para que nós possamos sentir essa responsabilidade e nos submetermos ao Evangelho, que não há mérito em nós, o mérito está no Evangelho. Deus abençoe.